A figura de Jesus de Nazaré é, sem dúvida, uma das mais influentes da história. Mas, se a gente deixar a fé de lado por um momento e olhar com os olhos de um historiador, quem ele foi de verdade? Hoje, a gente mergulha nessa busca, explorando as ferramentas, os desafios e o que os estudiosos descobriram sobre a pessoa por trás do símbolo. Então, a grande pergunta que guia toda essa jornada é exatamente essa. Quem foi o homem Jesus de Nazaré? O objetivo aqui é tentar separar a figura do Cristo, da fé, da pessoa de carne e osso que andou pela Galileia no primeiro século. É uma distinção que, para a análise histórica, é fundamental. E essa investigação histórica não tem nada a ver com aceitar dogmas. Na verdade, parece muito mais com um trabalho de detetive. Os historiadores usam um conjunto de métodos, um verdadeiro kit de ferramentas para examinar as fontes antigas, principalmente os evangelhos, em busca de pistas que possam ser consideradas historicamente prováveis. Para começar essa investigação, a gente precisa conhecer essas ferramentas. Vamos dar uma olhada nos chamados critérios de historicidade, que por muito tempo foram considerados o padrão na área. Pensa nesses critérios como se fossem filtros. A ideia é passar uma passagem dos evangelhos por uma série de testes para ver qual a chance de que ela conte um evento real e não uma criação teológica que surgiu depois, já na comunidade cristã primitiva. Vamos ver os principais. O atestado múltiplo, por exemplo, diz que se uma história aparece em várias fontes que não copiaram uma da outra, a chance de ser antiga e real é maior. A coerência é sobre se a informação se encaixa no que a gente já sabe daquele período. A descontinuidade busca por coisas que não parecem servir nem à agenda judaica nem à cristã da época. E tem também o critério do constrangimento, que argumenta que a igreja não inventaria histórias que a deixassem numa saia justa, como o fato de Jesus ter sido batizado por João Batista. Só que é aqui que a nossa investigação ganha uma reviravolta. Essa caixa de ferramentas, que parece tão lógica, tão objetiva, hoje em dia é super debatida e até criticada pelos próprios estudiosos. E essa citação aqui, olha, resume bem o problema. O que a gente hoje considera embaraçoso com a nossa cabeça do século XXI podia não ser visto assim há 2000 anos. Esse critério depende de uma suposição sobre o que se passava na mente do autor, o que é, no fim das contas, muito subjetivo. Para a gente entender como isso falha na prática, olha só este exemplo. Um defensor da fé poderia dizer que, quando o rei assírio, Senaqueribe, escreveu que prendeu o rei Ezequias como um pássaro numa gaiola, isso seria uma admissão embaraçosa de que ele não conseguiu tomar Jerusalém. Mas quando a gente analisa a história, a gente vê que a campanha foi um sucesso para os assírios. Ezequias se submeteu. A frase, na verdade, era uma metáfora de poder, não de fracasso. Então, o ponto principal é que esses critérios não são uma ciência exata, são ferramentas com falhas, que podem ser influenciadas pelas nossas próprias ideias. E isso nos força a mudar a abordagem. Se a gente não pode confiar cegamente nessas ferramentas, como é que a gente entende as fontes que tem em mãos? Se este conteúdo está ajudando você a compreender melhor a história e o significado de Jesus, inscrever-se no canal, curtir e compartilhar é uma forma simples de apoiar este projeto e ajudar o canal a crescer, levando esse conteúdo a mais pessoas. Agora, vamos continuar. Essa dificuldade com as ferramentas nos leva a uma pergunta ainda mais profunda. Afinal, que tipo de documento a gente está lendo? Se os evangelhos não são registros históricos puros, o que eles são então? Este slide aqui mostra a questão de um jeito muito claro. A gente tem uma contradição direta. Mateus diz que o pai de José se chamava Jacó. Já Lucas diz que era Eli. Do ponto de vista de um biógrafo moderno, é impossível que os dois estejam certos. E isso revela que os autores tinham outros objetivos, que não eram apenas registrar fatos. E essa percepção é a chave para entender tudo. Os evangelistas não eram jornalistas preocupados em checar cada detalhe. O propósito deles era, antes de mais nada, teológico. É como se cada evangelho fosse um retrato de Jesus, pintado para passar uma mensagem específica para uma comunidade específica. Mateus, por exemplo, apresenta Jesus como um novo Moisés para um público judaico. Lucas o retrata como um salvador dos pobres e dos excluídos. Eles não estavam escrevendo biografias, mas sim argumentos teológicos para convencer e ensinar. Certo. Então, se os critérios são questionáveis e os evangelhos são teologia, a gente chegou num beco sem saída? Não, de jeito nenhum. Existe uma base sólida, um chão firme, onde toda a pesquisa histórica pode e deve se apoiar. E aqui está o nosso grande avanço, a judeidade de Jesus, ou seja, sua identidade como um judeu do primeiro século. Isso não é só um detalhe, é o elemento central, a âncora que fundamenta qualquer investigação histórica séria.
Com essa base, a gente pode afirmar com muita certeza que Jesus foi um mestre judeu que ensinava a Torá, que ele era um peregrino que ia ao Templo de Jerusalém e um pregador cuja mensagem sobre o reino de Deus estava totalmente conectada com as esperanças do seu povo. Seus conflitos, seus ensinamentos e até a sua morte só fazem sentido dentro desse universo judaico. Portanto, a resposta para a nossa pergunta lá do começo, quem foi o Jesus histórico, começa exatamente aqui. Ele não era uma figura universal flutuando no tempo, mas um homem moldado por sua cultura, sua religião e sua época. Qualquer tentativa de entendê-lo que ignora ou diminui sua identidade judaica acaba se distanciando da história. E isso nos deixa com uma reflexão final. Ao colocar Jesus de volta em seu contexto histórico, como um judeu do primeiro século, será que o significado que ele tem, seja para a fé ou para a cultura, se transforma? Talvez, ao reconhecer o homem de Nazaré em seu próprio tempo, a gente consiga enxergar sua mensagem e seu legado com um novo olhar. Sabe o que eu quero saber mais, saber tudo, descobrir o mundo, sair desse escudo. Cada clique é um passo rumo ao saber. Aprenda tudo, story. Deixe seu like. Deixa aí. Não para, balança.